Bom dia, meus amados irmãos. Começamos esse culto, 18º online, lembrando os irmãos de não deixarem de fazer as suas contribuições através do Banco do Brasil e o Banco Santander, nas contas que estão aí na sua tela, e depois mandar um comprovante para que saibamos quem foi que fez a oferta. E também de ajudar a nossa diaconia a ajudar os nossos irmãos mais carentes. É só você ligar para o número que está aí na sua tela e fazer a sua contribuição. Ou mesmo se você necessita de alguma ajuda, ligue para esse número e converse com a nossa diaconia. Quero iniciar esse culto com o Salmo 95. Vou ler de 1 a 8 e diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. E vamos continuar louvando a Deus, agora cantando com o grupo de música da CMC.
Quero lembrar os pais de fazerem as lições das ovelhinhas, já a lição número 17 já está aí online, você quiser, junte com as suas crianças e faça o estudo com elas, uma oportunidade tão boa de estudar a palavra de Deus com os seus filhos. E também lembrar que o trabalho da OANCE agora está com as atividades online pela plataforma Zoom. Elas acontecem aos sábados em 2 horários, às 10 horas para as crianças de 4 a 8 anos, que são os chamados ursinhos e faíscas. E às 11 horas, de 9 a 12 anos, são os tochas. O link é enviado pelos grupos da OANCE. Mesmo quem não está inscrito pode participar, é só os pais entrarem em contato pelo número que está aí na sua tela. Nós agradecemos a Deus pelos trabalhos com as crianças da nossa igreja, as ovelhinhas, a OANCE, e pedimos a Deus que abençoe os seus líderes e deem a eles sabedoria, disposição e inspiração no Espírito Santo.
Vamos ter um tempo de intercessão agora. Eu quero orar pelas nossas crianças. Senhor nosso Deus, abençoa, Pai, cada criança da nossa igreja, Senhor. Abençoa-as, ó Deus, nos trabalhos que temos feito, para que elas possam aprender a Tua palavra e aquilo que aprenderem fique guardado e gravado nos seus corações para o resto de suas vidas. Que elas possam crescer em graça, em saúde e muito mais no conhecimento do Senhor Jesus. Abençoa os pais, abençoa os professores e todos aqueles que trabalham com elas. Protege-as, ó Deus, de todo perigo, de todo mal, de doenças, dá-lhes saúde. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora vamos ter mais duas orações. Uma oração pelas famílias, que a Lilian vai fazer, e uma oração pelos nossos enfermos, que o Nildemar vai nos conduzir. Bom dia, queridos. Que saudade de vocês. Eu queria agora orar pelas famílias, pelas nossas famílias, pelas famílias dos nossos queridos, daquelas que estão sofrendo. Senhor, em nome de Jesus, nós nos aproximamos do Teu trono, nos colocamos diante de Ti, ó Deus, nesse tempo tão difícil que estamos passando. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Venha nos dar da Tua paz, a fé necessária para que a gente possa enfrentar todos os dias as situações que virão. Abençoa as famílias, Senhor, dando a harmonia, dando a paz. Que o Senhor possa trazer o sustento necessário, Pai, para cada família. Que o Senhor possa estar cuidando para que nenhum mal chegue aos nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada família da igreja, cada família dos nossos queridos, parentes, amigos. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Pai, a Tua ação, o Teu poder sobre as nossas casas, Pai. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora orar pelos enfermos. Senhor, nós sabemos que, apesar das nossas lutas e aflições, nós temos um Deus a quem recorrer. E a Ti, Senhor, nós recorremos como igreja, clamando, ó Deus, pelas pessoas que estão enfermas, ó Deus, pelas pessoas que estão com dores, pelas pessoas que estão com aflições. Em nome de Jesus, ó Deus, cura, Senhor, o físico, cura, Senhor, a alma, cura o espírito daqueles que estão aflitos, daqueles que estão oprimidos. Em nome de Jesus, ó Deus, derrame da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor. Clamamos, ó Deus, pelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais. Nós vivemos um tempo de pandemia, onde há muitas pessoas nos hospitais e poucos recursos dos hospitais. E nós clamamos em nome de Jesus para que a Tua graça e o Teu amor estejam alcançando todas as pessoas. Em especial, Senhor, os irmãos da igreja, Senhor. Em nome de Jesus, toca na vida de cada um, fala com cada um, que haja um mover do Teu Espírito, ó Deus, no coração e no corpo de cada um, manifestando a Tua graça em cura sobre cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, ó Deus, derrame bênçãos sem medidas, derrame bênçãos sobre a nossa nação, cura, Senhor, o nosso povo. Cura, Senhor, as pessoas que estão com doenças, ó Deus, em nome de Jesus, as pessoas que estão com Covid, ó Deus, que elas sejam curadas e experimentem da Tua graça e do Teu amor. Nós clamamos pelas pessoas que estão com outras enfermidades, com outras dores, sentindo outras, Senhor, outros problemas no seu corpo, no seu físico. Nós clamamos e abençoamos essas pessoas, para que o Teu amor e a Tua graça se estendam até elas e elas sejam tocadas, curadas e abençoadas pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. É o que nós clamamos dessa manhã e Te agradecemos porque sabemos quem é o Deus a quem temos crido, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Hoje temos o privilégio de ter uma reflexão, uma palavra transmitida pelo Nelson Bomilcar. O Nelson é um amigo muito chegado, de muitos anos,
tem vindo a Bauru há muitos anos, participou como professor da nossa escola bíblica e depois continuou vindo às terças-feiras, principalmente, dirigir as nossas reuniões, o nosso louvor, um irmão muito amado. Que Deus o abençoe, que você abra o seu coração para ouvir a mensagem de Deus através dele. Olá, amigos da Comunicação e Missão Cristã, uma alegria podermos estar juntos nessa celebração, tentando discernir, ouvir a voz de Deus e receber através da sua palavra encorajamento para continuarmos firmes na nossa caminhada comunitária de ser igreja, dando testemunho do Evangelho que nós abraçamos. Vamos falar hoje sobre crescendo no amor, no conhecimento e no discernimento. Crescendo no amor, no conhecimento e no discernimento. E vamos basear a nossa reflexão na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Filipenses capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu sinta isto a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho vocês em meu coração, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e essa breve reflexão. Em primeiro lugar, que nós temos que considerar é o pano de fundo e o contexto em que toda essa carta foi recebida e escrita pelo apóstolo Paulo no momento que ele estava encarcerado, provavelmente em Éfeso, e isso lá pelos anos de 53, 55 DC, onde essa carta foi escrita, e ela foi escrita como resposta àquilo que receberam através de Epafrodito, enviado pela igreja de Filipos. Então é uma carta de agradecimento por uma manifestação de carinho, de presença, de sensibilidade, de amor dos irmãos de Filipos, neste momento em que Paulo estava sofrendo pelo seu ministério apostólico e momento de encarceramento, provavelmente em Éfeso. Foi escrita na cidade de Filipos, uma cidade próspera, uma cidade que crescia muito e que havia um sentimento de dignidade, de orgulho por serem cidadãos do Império Romano. E esta comunidade era uma comunidade onde haviam muitos militares que fizeram parte do Império Romano e que depois se converteram ao Evangelho de Jesus pela pregação do apóstolo Paulo e também por Timóteo, que foi um dos mentores desta comunidade, que estava num crescimento no seu testemunho e tendo já o impacto desse testemunho vivendo em perseguição. Qual é o propósito em que Paulo escreveu essa carta e por que Paulo escreveu essa carta? É uma carta fundamentalmente de agradecimento pela manifestação, pela oferta, pelo suprimento que receberam da igreja de Filipos. E ele encoraja com esta carta para que esses irmãos prossigam neste testemunho, nessa realidade. Pelo menos 5 pontos importantes a destacar. Primeiro, essa carta traz um encorajamento para os irmãos em Filipos no momento de perseguição. Segundo, Paulo dá um relatório das circunstâncias em que estava vivendo naquele momento de perseguição. Terceiro, para se manterem firmes numa vida de humildade e também preservando a unidade no corpo de Cristo. Quarto,
era recomendar a essa igreja que continuassem acolhendo Timóteo com autoridade e também Epafrodito com um testemunho que era evidente nessa comunidade. Por isso que foi escolhido, inclusive, para levar o suprimento para o apóstolo Paulo. E nesta viagem que manifestava esse amor de Deus, ele foi ferido mortalmente e, portanto, tinha uma responsabilidade desta comunidade de acolhê-lo na volta. E, em quinto lugar, advertir essa comunidade dos judaizantes, que tinham uma vida libertina na comunidade e ali também no Império Romano, que estavam questionando aqueles que estavam se tornando seguidores de Jesus Cristo. Uma carta extremamente importante e que se destaca a gratidão e a alegria constante que deve permear a vida do cristão. Em primeiro lugar, versículo 3. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Uma carta de gratidão e manifestada numa oração, num encorajamento, no momento em que Paulo estava vivendo perseguição, uma circunstância diversa. Ele diz que ele ora com alegria, ele ora com gratidão pela vida dos irmãos em Filipos. Ora por quê? Por causa da cooperação, da seriedade com que esses irmãos estavam levando o Evangelho, ajudando na implantação da igreja, ajudando na implantação do reino de Deus e num testemunho, numa circunstância adversa no Império Romano. Os irmãos estavam cooperando com o apóstolo Paulo, estavam cooperando com Timóteo e com todos os bispos e diáconos desta comunidade. E Paulo faz uma das declarações mais completas de encorajamento que uma comunidade pode receber, lembrando esse Deus que está escrevendo uma história na vida de todos. Eu estou plenamente convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Ninguém pode impedir a obra de Deus de acontecer. Nem os nossos pecados, nem os nossos erros, nem as opressões que recebemos como cristãos, nem as setas inflamadas do inimigo, nada pode impedir Deus de começar a obra que Ele começou na minha vida, na sua vida, na vida da comunidade, da comunicação e missão cristã, na sua história. E nós podemos nos apropriar desse encorajamento, assim como a igreja de Filipos recebeu este mesmo encorajamento. Vamos então para o versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho no meu coração, pois quer nas correntes que me prendem e quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Esse sentimento é profundo no coração de Paulo. Paulo tem esses irmãos no coração. É como se eles estivessem ali, é como se eles estivessem sofrendo, é como se eles estivessem ali no momento de perseguição, é como se eles estivessem encarcerados junto com o apóstolo Paulo. Paulo diz, eu tenho vocês em meu coração, porque enquanto eu estou aqui preso, enquanto eu estou aqui defendendo o Evangelho, enquanto eu estou aqui confirmando a autenticidade, a veracidade desse Evangelho que me transformou no caminho de Damasco e me tornou apóstolo, Paulo tem a convicção de que aqueles irmãos estão juntos nesta caminhada, servindo com ele num contexto tão antagônico. E Paulo diz no versículo 8, Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. É uma das cartas mais afetivas, é uma das cartas onde há uma sintonia da comunidade com o apóstolo Paulo, com a vivência do apóstolo Paulo neste momento de encarceramento, pelo testemunho, pela obra missionária que fazia como apóstolo, cumprindo a missão que recebeu de Deus. E com esse coração cheio de gratidão, com esse coração cheio de amor, com esse coração cheio de saudade desses irmãos, ele faz uma oração e apresenta isso diante do Senhor. Versículo 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros
irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Esta é uma oração extremamente encorajadora e que tem a ver com o centro dessa mensagem, quando nós estamos falando sobre o crescimento no amor, o crescimento no discernimento, o crescimento também na percepção de Deus, naquilo que nós estamos fazendo e caminhando na experiência comunitária. Uma oração que toca o nosso coração, uma oração que nos encoraja. Primeiro, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Então a questão do amor, ela é nutrida em um relacionamento pessoal, íntimo, cotidiano, contínuo com Deus. E a sugestão sempre é irmos para o secreto do quarto, buscarmos a Deus em solitude, meditarmos na palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus ganhe profundidade em nossas emoções, nos nossos afetos, na nossa psique, na nossa mente. A palavra de Deus vai nos confrontando, vai nos encorajando, vai trazendo para nós as percepções daquilo que de fato Deus deseja de cada um de nós. Então o amor de Deus, ele não cresce apenas da forma afetiva, ela cresce na medida em que vamos aprofundando o nosso relacionamento com Deus, buscando intimidade com Deus, naquilo que nós estamos sendo diariamente. Há uma relação muito forte, e aqui essa ideia também na língua grega original, de que o amor ele cresce através do conhecimento. Conhecimento, muitos buscam conhecimento, muitos investem tempo, inclusive, para buscar diplomas, às vezes de um bacharelado, de um mestrado, de um doutorado, que vai aprofundando a pessoa no conhecimento daquela área que ela desejou almejar como trabalho no seu dia a dia. Conhecimento, ele é fundamental para que o amor aumente. Quanto mais conhecemos as Escrituras Sagradas, quanto mais conhecemos do nosso Deus, quanto mais conhecemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a fazer parte da nossa maneira de pensar, como Paulo escreve à igreja de Corinto, nós vamos ver também este amor aumentando. Então o amor, ele é fruto de maior conhecimento. Por isso a oração de Paulo, que aqueles irmãos em Filipos, aqueles bispos e diáconos, que acolhiam a mentoria de Timóteo, que tinham uma pessoa do gabarito de Epafrodito como discípulo, que continuassem a conhecer a Deus, que não se descuidassem de conhecer a Deus. Eu creio que essa é uma das grandes exortações e encorajamento para nós, quando somos igreja. Nós somos acostumados numa geração que apenas usufrui daquilo que é produzido nas comunidades, que estão à caça apenas de alguma coisa que possa satisfazer o seu próprio coração, seus interesses ou trazer felicidade. E a proposta do Evangelho é uma proposta que começa quando nós estamos conhecendo a Deus, estabelecendo vínculos com Deus, construindo uma amizade, construindo uma intimidade, construindo uma dependência. E isso é fundamental. Paulo sabe disso e ele ora então para que o amor entre os irmãos aumentasse cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Essa palavra no original significa sensibilidade. Há muitas pessoas que são mais sensíveis que as outras, mas é a palavra de Deus que vai interferindo também nos nossos afetos, quando encaramos a vida, quando temos uma cosmovisão correta da vida, e ela vai nos trazendo sensibilidade, primeiro, para com o próprio Deus. Segundo, uma sensibilidade para com o próximo. Terceiro, uma sensibilidade com a própria igreja, com a própria comunidade, onde nós fomos inseridos pela ação do Espírito Santo, quando tocou o nosso coração e converteu o nosso coração e as nossas intenções na direção de Jesus Cristo. E o terceiro, o amor e essa sensibilidade vai trazer para nós o quê? Discernimento do que é melhor. Discernimento do que é melhor. Muitas vezes nós abraçamos na nossa caminhada pessoal, familiar, profissional e comunitária por caminhos que nós acabamos discernindo como sendo os melhores. Aqui a questão é muito mais profunda.
Há muitas coisas boas que nós podemos fazer opção enquanto caminhamos com Deus na comunidade da fé e na igreja. Mas nós temos que buscar a Deus para que nos traga discernimento daquilo que é o melhor. E o melhor é demonstrado, como ele mesmo coloca aqui, quando nós estamos cheios do fruto da justiça, que é a própria presença desse Deus que trouxe justiça, que é o Deus justo no nosso coração. Os frutos da justiça são semelhantes àquilo que Paulo fala escrevendo aos Gálatas. O fruto do Espírito Santo começa a ser manifestado na minha vida, na sua vida, no nosso jeito de ser, naquilo que fazemos para a glória de Deus, na maneira com que nós acompanhamos e como discípulos o nosso mestre. Então, buscarmos a profundidade de conhecimento de Deus é andarmos exalando, demonstrando naquilo que somos e fazemos o fruto da justiça, o fruto do Espírito Santo. O texto diz, se buscarmos isto que é o melhor, no nosso discernimento agora, com essa sensibilidade dada pelo Espírito Santo, nós teremos condições de viver uma vida pura e irrepreensível. Por quê? O amor quando cresce, a sensibilidade quando cresce, o conhecimento de Deus quando cresce, e o discernimento que vem como fruto deste caminho todo, dessa profundidade, dessa maturação, desta maturidade, nos leva então à consequência de tudo isso, vivermos uma vida que demonstre a pureza e que nos leva a uma vida de integridade naquilo que somos e naquilo que nós fazemos. O texto diz, versículo 11, para que sejamos cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. E essa é a compreensão de Paulo. Tudo que vem e que é o melhor, ele vem e provém de Jesus, provém do Logos de Deus, do Verbo de Deus, da Palavra de Deus, da amizade de Deus, da intimidade com o próprio Cristo. Portanto, é em Cristo que a nossa vida cristã deve ser vivenciada para exalarmos e mostrarmos esse fruto da justiça e que nos leva a sermos discípulos, homens e mulheres que buscam e que vivem a pureza, uma vida de santidade, uma vida irrepreensível. Esse é o caminho para nós. Essa é a dinâmica que Paulo nos apresenta aqui para esses irmãos da igreja de Filipos, a quem ele ama profundamente, a quem ele reconhece a autoridade como comunidade, que vive o amor de Deus, que vive a profundidade de Deus, que é sensível nesse momento missionário, onde ele vive as consequências do seu ministério apostólico, encarcerado, provavelmente em Éfeso, dentro e debaixo da autoridade do Império Romano. Ali ele demonstra mais à frente, no próprio capítulo 1, que ele está ali vivendo um evangelho que vai levar consequências inclusive de sofrimento e de perseguição, e que a gente não devesse ficar intimidado com nada, continuarmos vivendo e buscando a unidade. Vivam de modo digno do Evangelho do Senhor, preservando essa unidade que já existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos encoraja nesta manhã, nesta vida, para que esta oração que Paulo fez para os irmãos em Filipos também seja uma oração que caiba quando nós oramos pelos nossos irmãos, pela igreja, pela comunicação e missão cristã, para a comunidade onde nós estamos inseridos. Que o nosso amor aumente cada vez mais no conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. É uma jornada que nos leva a desfrutar para uma geração que virá à volta de Cristo, e para nós que aguardamos essa volta, continuemos servindo a Deus com alegria, com devoção, com fidelidade, de uma maneira santa, pura e irrepreensível. Que sejamos todos cheios do fruto da justiça que provém da própria pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Deus abençoe ricamente os irmãos, uma ótima celebração, continuemos firmes servindo ao nosso Deus. Um grande abraço. Bem, irmãos, depois de orarmos, de louvarmos, cantarmos e ouvirmos a palavra, é a hora de terminarmos esse culto.
mas não antes sem lembrá-lo da reunião de oração da terça-feira, às 20h15, pelo YouTube, ou Instagram, ou o Facebook. Lá no YouTube tem o chat, você pode se comunicar com os irmãos, tem sido um tempo muito abençoado. Não deixe de participar. Que Deus abençoe todos vocês e aquele abraço virtual. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.